Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos fazer algumas aplicações com o teorema da energia cinética. Eu já vou avisando vocês, hein, cara. Pega lápis, caneta e faz que o negócio hoje vai ser sangue nos olhos, hein? Nós temos 3 exercícios bem legais de ser feito aí. Hoje é sangue nos olhos, meus queridos. Força aí, ok? Então, vamos iniciar aqui. Então, nosso objetivo, aprofundar o conhecimento sobre teorema da energia cinética e relacionar trabalho com energia cinética. O que vocês precisam saber sobre para poder compreender melhor essa aula? Resolver as 4 operações básicas, ou relacioná-la com potenciação, radiação, resolver equações de primeiro e segundo grau e relacionar, entender melhor dizendo os conceitos de força, aceleração, e associar energia, ter energia potencial, lembrar de energia potencial, e associar o termo cinético ao movimento. Beleza? Então, vamos embora aí. Vamos dar uma relembrada sobre alguns conceitos que a gente já viu aqui em momentos anteriores. Então, o que é trabalho? Trabalho, representado pela letra tal, é energia transferida para um objeto através de uma força. Quando a força aplicada no objeto favorece o movimento, o trabalho é positivo. Quando a força aplicada no objeto resiste ao movimento, ou seja, está no sentido oposto a este, o trabalho é chamado de negativo, certo? A energia cinética é a energia associada ao estado de movimento de um corpo. Quanto mais depressa o corpo se move, maior é a energia cinética. Quando o corpo está em repouso, a sua energia cinética é nula. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, ele está relacionado no livro chamado Halliday, que é um livro de ensino superior, lá no volume 1, a edição número 10, 10ª edição, na página 361 a 364, certo? Então veja que o que seria o nosso ponto importante aqui, que trabalho representa energia transferida, certo? E energia cinética seria energia associada ao movimento, corpos com velocidade, ok? Então, teorema da energia cinética, EC, o que ele quer dizer para nós? Simplesmente que a variação de energia cinética é igual ao trabalho de uma força, certo? Então, é isso que está acontecendo. Variação da energia cinética é igual ao trabalho sobre uma partícula. E como nós chegamos nessa conclusão? Muito simples. Eu relacionei a definição de trabalho, que trabalho é força vezes deslocamento, eu combinei com a segunda lei de Newton e usei a equação de Torricelli, certo? Eu fiz aquela famosa maracutaia matemática e aí eu chego na seguinte relação, que trabalho é igual à variação da energia cinética, certo? Como eu chego isso? Muito simples. Eu vou isolar o A da função do Torricelli, daí esse A eu passo para a segunda lei de Newton, substituindo ele aqui, e depois eu substituo o valor do F no lugar aqui faço uma comparação do resultado que deu aqui com a primeira expressão e com a expressão de energia cinética, ok? Beleza. Então, nós temos também aqui, que também é possível descrever a teoria de energia cinética através da seguinte maneira, que a energia cinética, depois da redução do trabalho, é igual a energia cinética antes da realização do trabalho, mais o trabalho realizado. E por que eu faço isso, Porque eu venho aqui e abro os termos. Como o trabalho é igual à variação da energia cinética, certo? Ou seja, tal é igual delta EC, significa que tal é igual energia cinética final menos energia cinética inicial. E aí, passando essa energia cinética inicial para o outro lado, eu tenho que energia cinética final é igual ao trabalho mais energia cinética inicial. Ou seja, o que eu acabei de escrever ali em cima. Tranquilo? Suave na nave? Então, beleza. Então aqui eu vou fazer um exemplo com vocês e depois nós vamos começar a fazer alguns exercícios, certo? Então veja esse exemplo. Um trem com massa de 200 toneladas está com velocidade de 5 metros por segundo. É acelerado até atingir a velocidade de 50 metros por segundo. Está meio rapidinho esse trem. Qual é o trabalho da força resultante que atua sobre esse trem, certo? Então o que a gente tem de dados? Nós temos aqui que a massa que é 200 toneladas, ou seja, 2.000 kg. Eu tenho a velocidade inicial do trem, que é 5, a velocidade final do trem, que é 50 metros por segundo, ambos em metros por segundo, e com isso aí nós vamos agora fazer a parte da resolução, certo? Ou seja, eu vou vir aqui utilizar
o teorema do trabalho com energia cinética, ou seja, tal é igual delta EC. Abrindo os termos, eu tenho que tal é igual ECF menos ECI. E eu vou abrir, né, o que é o EC, ou seja, tal é igual a m vezes a velocidade final, melhor dizendo, m vezes VF ao quadrado sobre 2, menos m vezes VI ao quadrado sobre 2. Traduzindo em português, trabalho é igual massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ok? E aí, meus queridos, não tem outra, substitui os dados aqui, né? Eu já fiz algumas conversões aqui importantes salientar, né? Como tem 200 mil é muito zero, né? Então vou deixar tudo em base 10 aqui, ó. Então ficou massa 2 vezes 10 na quinta, vezes 50 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes 10 na quinta, vezes 5 ao quadrado sobre 2. E resolvendo, né? O que a gente resolve aqui, ó? Coisa linda, ó. Esse 2 eu simplifico esse cara embaixo, esse 2 do outro lado também simplifico ali, né? É uma fração. E aí sobra para nós o seguinte, 10 na quinta vezes 2.500 menos 10 na quinta vezes 25 vezes 25. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser igual a 2.475 vezes 10 na quinta. Certo? Como é que eu faço isso, meus queridos? Muito simples. Como 10 na quinta é igual em ambos os termos, eu coloco em evidência. Ou seja, eu vou fazer só menos 2.500 menos 25, o que me resulta em 24 não, fica 2.475 vezes 10 na quinta Joule. É muita energia para isso, certo? Bem, eu vou fazer agora uma atividade com vocês. Eu sugiro vocês pegarem lápis, pegarem o caderninho de vocês, pelo menos leiam o exercício e veja a questão das unidades. Essa questão eu coloquei sacanagem unidade, cara. Lembra lá, você vai ter que resgatar algumas coisas para isso aí. Então acompanhe a leitura desse exercício comigo aqui. Um motociclista em sua moto de 200 kg, né, somando motociclista mais moto, com velocidade de 18 km por hora, acelera até atingir a velocidade de 90 km por hora. Qual o trabalho resultante que atua no conjunto motociclista e moto? Ou seja, eu quero saber qual é o trabalho realizado sobre o conjunto. Eu vou dar um tempinho para vocês aí, né? Lembre-se do exercício anterior ali, né? O exemplo anterior que eu passei para vocês, e daqui a pouco a gente volta para responder.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Tiraram pelo menos os dados? Não conseguiu? Já sei, caiu na pegadinha do quilômetro por hora, né? Tenho certeza. Meu pai do céu, olha aqui, ó. Então, é fácil, cara. Seguinte, então, primeiro os dados aqui que a gente tem. Nós temos a massa, 200 quilos. Tranquilo, unidade oficial, show de bola. Agora que vem a sacanagem, nós temos a velocidade inicial aqui, 18 km por hora. Aí você vai ter que lembrar, pô, 18 km por hora, como é que faz? Cara, é muito simples. Divide por 3,6, ou seja, 18 por 3,6 é 5 metros por segundo. Da mesma forma como 90 km por hora, dividido por 3,6, é igual a 25, certo? Tranquilo? É isso aí. Com as informações já bonitinhas e tudo mais, nós vamos utilizar a mesma expressão que a gente fez antes lá com a variação de energia cinética, né? Então, trabalho é igual a variação de energia cinética, vou abrir os termos, tal é igual a ECF menos ECI. Abrindo os termos, vamos ter o seguinte, tal é igual a M vezes VF ao quadrado sobre 2, menos M vezes VI ao quadrado sobre 2, certo? Ou seja, traduzindo em português, né? Novamente, trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E aí, meus queridos, a velha querida matemática, somente a matemática, certo? Olha aqui, ó, faz substituição de dados. Nós temos o seguinte, 200 vezes, melhor dizendo, trabalho é igual a 200 vezes 25 ao quadrado sobre 2, menos 200 vezes 5 ao quadrado sobre 2, certo? E aí eu faço aquela jogadinha, né? Por exemplo, eu sei que o 200 com 2 eu posso simplificar, ou seja, sobra 100. Então vai ficar o seguinte, trabalho é igual a 100 vezes 625 menos 100 vezes 25. E aí, resolvendo isso, né, vai ficar trabalho é igual a 62, tal é igual a 62.500 menos 2.500. E aí, fazendo essa diferença, eu vou achar o trabalho igual a 660 mil joules. Então, resolvendo a operaçãozinha aqui, você vai achar o valor de trabalho igual a 60 mil joules. Eu quero apontar um negócio importante para vocês. Primeiro, professor, eu me confundo na matemática tal. Isso aqui é o meu jeito de resolver. Você vai resolver do seu jeitinho. Às vezes você não simplificou, às vezes eu faço aqui de uma forma mais dinâmica, por causa que nós estamos gravando aula. Mas faça do seu jeito. O que importa é que você respeite, obviamente, as regras, né, da matemática básica, mas que você resolva do seu jeito. O importante é o resultado final, que seja igual, certo? São caminhos diferentes, mas chegando no mesmo resultado. Então, não fique bravo se você não fez exatamente igual que eu fiz aqui. Agora, se você tem problemas com isso, né, tem problemas com a velha e querida matemática, eu sugiro seguir esses passinhos. Então, vá fazendo, pause a aula, se você for possível, né, tira foto e vai fazendo devagarinho, até você pegar a manha, certo? E sugiro muito, faça os cálculos na mão. Tem uma tabuadinha, qualquer coisa no lado para poder te ajudar, certo? Eu juro para vocês, se vocês começarem a fazer isso, vocês vão tirar esse ranço que muitas vezes vocês têm de matemática, certo? Que é uma coisa que ajuda bastante a desenvolver nosso raciocínio, nossa mente e tudo mais, ok? Agora, essa atividade aqui, ela é mais punk, certo? Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Eu sugiro que vocês, nesse momento, tirem os dados, porque eu vou resolver junto com vocês aqui. Tá bom? Isso aqui é uma questão um pouquinho do nível mais elevado. Por isso que eu falei que hoje é sangue nos olhos. Sangue nos olhos aqui no negócio, certo? Acompanhe aqui o slide comigo. Um bloco de massa igual a 3 kg está sob a ação de 4 forças, como mostra a figura, e move-se para a direita. Então aqui, ó, você tem 4 forças. Você tem a força F1, que está horizontal e para a direita, F2, que é horizontal e para a esquerda, você tem o peso que está apontado para vertical e para baixo, e tem a força normal, que é apontada para cima, certo? Então, em um certo momento aqui, nós temos o seguinte, sabendo que F1 vale 60 newtons, F2 12 newtons, e que o corpo passa pelo ponto X com velocidade de 6 metros por segundo, calcule a velocidade do corpo ao passar pelo ponto Y. E aqui tem o desenho que mostra isso, ó. Em um certo momento, o corpinho, aqui ele está na posição X, ele percorre 6 metros até a posição Y.
Na posição X, que é o ponto inicial, você tem uma velocidade de 6 metros por segundo. A minha pergunta é, qual é o valor da velocidade final? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso e daqui a pouco a gente volta. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Esse problema aqui ele é um pouquinho mais entroncado mesmo, tá? Ele vai ser dividido em passos aqui. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Não fiquem bravos, não fiquem desestimulados, nada disso, tá? São passinhos que vão resolver. Realmente, isso aqui é um exercício um pouquinho mais Kentucky, como se diz, né? Então, veja aqui, né? Primeira coisa, eu vou dividir em passos. Então, primeiro passo, eu vou lembrar que o trabalho resultante é o trabalho de cada força. No caso, o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força 1 e da força 2. Eu vou lembrar que trabalho é força vezes distância, né, ou força vezes deslocamento, ou seja,
Esse trabalho tem uma força que realiza deslocamento, e eu vou lembrar que o trabalho é a variação da energia cinética, certo? Eu já abri o termo aqui, que trabalho é igual a energia cinética final, mas energia cinética inicial. Aqui eu usei, inclusive, uma outra nomenclatura, né? Você pode ter o F aqui embaixo e o I do outro lado, né? Como final inicial, ou nessa versão aqui, que sem o F, né? Só coloco como EC, mas eu coloco um ECO, né? Como zero, né? Ou seja, o ponto inicial. Ok? Então, analisando aqui, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular os trabalhos, certo? Eu vou calcular os trabalhos envolvidos nesse processo. Então, nós vamos ter o seguinte, eu já vou passar a barbada para você, cara. O que acontece aqui? O nosso deslocamento, ele é horizontal, só que nós temos duas forças que estão fazendo 90 graus aqui, que é o peso e a bendita força normal, certo? Então, os trabalhos da força normal e da força peso, eu sei que vai ser igual a zero. Por que é igual a zero? É só você imaginar, eu estou fazendo uma força na vertical, mas meu movimento é horizontal. E outra coisa, o cosseno de 90, tá? Se você não sabe, pode perguntar para o teu professor de matemática lá, mas ele vai falar para você que o cosseno de 90 é zero. Então, não tem trabalho. Ou seja, essa é uma força que não promove deslocamento, certo? Ou seja, não está interferindo nesse processo ali. Então, as duas forças que estão na vertical, trabalho é nulo. Agora, eu não posso falar a mesma coisa da 1 e da 2. Então, o trabalho da força 1, ela está na direção do deslocamento, ou seja, F1 vezes o deslocamento. Fazendo a continha básica, eu vou ter o seguinte, que a força 1 é 60 vezes 6, certo? Ou seja, o trabalho da força 1 é igual a 360 joules. Enquanto que o trabalho da força 2, ele é negativo, é um trabalho resistente. Por quê? Lembra que eu conversei com vocês em momentos anteriores? Lembre-se de que quando o trabalho é resistente, a força o trabalho ele é uma força que está no sentido contrário, né? Ou seja, contra o deslocamento. Então ela está tentando dificultar o movimento do objeto, certo? E aí eu faço a mesma coisa, menos 12 vezes 6, isso vai ser igual a menos 72 joules, ok? Então, analisando aqui, certo? Eu vou achar o seguinte, eu vou ver aqui, ó, que na realidade, né, esse trabalho vai ser a soma de tudo isso. Então, eu já englobei o primeiro e o segundo passo aqui. Então, somando toda essa gurizada aí, eu vou achar que o trabalho resultante é igual a 228 joules. Positivo, certo? Ou seja, eu já englobei o primeiro passo, o segundo passo, então eu já fiz isso ali. Englobei ali e eu sei que o trabalho realizado por esse sistema é de 228 joules. Trabalho resultante, certo? Ok. Feito isso aí, agora eu vou para o último passito, certo? Em que trabalho é igual a variação da energia cinética. Aí isso aqui é muito parecido com os exemplos que eu fiz de atividade que a gente acabou de realizar. Então você vai perceber que trabalho é igual massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2, menos vezes VI ao quadrado sobre 2, certo? Eu vou fazer isso aqui. E aí vou substituir os dados, ou seja, 288 é igual a 3 vezes VF ao quadrado sobre 2, menos 3 vezes 6 ao quadrado sobre 2, né? Lembrando que a velocidade inicial é 6, lá no ponto X, certo? E aí eu vou resolver essa brincadeira, né? O que eu fiz aqui? Simplifiquei o 3 com 2, deu 1,5, então ficou assim, 288 igual a 1,5 VF ao quadrado menos 54, certo? Passo 54 somando para o outro lado. E aí, depois do resultado, eu passo dividindo, né? Então, eu fiz lá o 288 mais 54, dividido por 1,5, deu o resultado. E depois eu tirei a raiz disso, certo? Eu cortei alguns passos aqui para poder dinamizar um pouquinho a aula. Ou seja, a velocidade dele passou para 15,1. E tem razão para isso, né? 15,1 metros por segundo. Esqueça o quadradinho aqui. E aí você tem esse resultado, certo? Veja o que acontece. Você tem aqui, ó, 6 metros por segundo e ali ele atingiu 15,1 metros por segundo também. Ok, queridos? Então, o que vimos hoje? Relembramos o teorema da energia cinética e a comparação entre energia e trabalho, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, meus queridos, e eu sugiro muito que vocês refaçam essa aula aqui, certo? Refaçam os exercícios ali. Encontro vocês num breve momento e até mais!